Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aqui no nosso canal, na nossa casa, né? O semeador.net. Uma noite de segunda-feira, já começando a semana, na presença dos amigos
uma boa conversa, não é verdade? Bem, meus amigos, na noite de hoje nós vamos saber aonde está o nosso destino, né? O tema diz que o destino está em suas mãos. Na verdade, então ficou mais fácil, né? Da gente ter um bom destino, ou saber pelo menos qual é o nosso destino. É só olhar para as mãos. Brincadeira à parte, eu quero dar nosso boa noite para todos que já se achegam aqui, né? No canal Semeador, através do canal Semeador, mas também através dos nossos canais parceiros, a Web Rádio Estação da Luz, a TV IDEAC, o Renovando Consciência. Sejam todos, mas do coração mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Queremos dar aqui a nossa boa noite aos amigos que já estão chegando e estão colocando os nomes aqui no chat, né? O Odilson de Vitória, seja bem-vindo, meu querido amigo. Ao Alexandre Marques, ao Gilmar Cândido, que acaba de chegar. É os amigos se unindo mais uma vez, a Josélia, e a coisa agora começou, né? A coisa começou, é um corre-corre de entrar aqui, então sejam todos bem-vindos. E os que também não botam o nome no chat, porque fica meio tímido, boa noite, do mesmo jeito, um carinho do canal Semeador para todos vocês. Boa noite, Sidney Sá, querido amigo. Bem, então, nós aqui convidamos duas joias raras, né? Duas menininhas maravilhosas para discutir com todos nós aqui o destino em suas mãos. Marineide Furtado, querida, boa noite, seja bem-vinda, querida. Bem, então, antes de chamar as meninas, eu vou fazer aqui um alertazinho, um lembrete, vamos dizer assim. Vamos se inscrever, quem não se inscreveu, ou quem está chegando pela primeira vez, vamos se inscrever no canal. É 0800, gratuito. E com isso, toda vez que o semeador for ao ar, vocês são avisados pelo YouTube. E aí não perde, mesmo que não seja ao vivo, né? Que vocês vão ter em alguma atividade, mas tem a lembrança que tem alguma coisa nova, vão ver depois, no momento melhor, não é isso? Tá? Então, não se esqueçam de se inscrever, tá, meus amigos? Bem, dito isso, eu vou chamar a nossa amiga para começar a nossa conversa, a Gorete. Gorete, querida, boa noite, tudo bom? Boa noite, Valnei. Tudo bom? Graças a Deus. Boa noite a todos que estão aí no nosso chat, a todos os internautas, né, que vão participar da noite com a gente hoje, daqueles que vão ver depois, né? Isso. Eu sou de São Fidélis, estado do Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro. Na minha cidade tem duas casas espíritas, né? Tem o Centro Espírita José Castro, que é o mais antigo. Nós temos também, e no José Castro nós temos palestras públicas às quintas-feiras, às 20 horas. E temos também o Centro Espírita Luz e Verdade, que é o que eu frequento. A gente ainda está estruturando as palestras públicas da nossa casa, mas nós temos nas segundas, às 20 horas, o estudo da doutrina espírita, que é aberto a todos que desejarem conhecer essa doutrina maravilhosa que é a nossa doutrina. Boa noite Bem, a todos mais uma vez. bem, meus amigos, está aí o convite, né? Passou ali por São Fidélis, já passeio, né? De férias, ou recém-morador, né? Se mudou para lá, que é um lugarzinho Isso. gostoso. Já tem duas casas aí de pronto que vocês podem procurar, que vão ser com certeza muito bem recebidos. Bem, e agora para completar o time, a querida Sheila. Sheila, querida, seja bem-vinda. Tá sem áudio. Agora sim. Isso. Boa noite a todos, boa noite, Gorete, boa noite, Valnei. É uma grande satisfação nós estarmos aqui nesta noite. Queria dar o meu boa noite também aos companheiros que estão nos assistindo na TV IDEAC, Renovando Consciência, Estação da Luz e o Semeador, né? Esses canais que estão aí ligados conosco. Que seja à noite, que seja de dia e que seja à tarde, né? E que possamos estar unidos nesse momento, nesse trabalho. Então, eu gostaria de me apresentar, já está aí, né, o meu nome, eu sou Sheila, sou de Bom Jesus de Itabapoana, no norte fluminense, né, noroeste fluminense, né, e nós queremos trazer para vocês, apresentar aqui as nossas casas espíritas, que nós temos o Centro Espírita Bom Jesus,
onde acontecem as reuniões públicas todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário que nós estamos aqui falando. Inclusive, hoje eu estou deixando de fazer o trabalho lá e estar aqui com vocês. Temos a Casa do Caminho, que é outra casa também, onde nós também participamos, e lá acontecem as reuniões públicas todos os domingos, às 18h30. E eu queria ainda deixar aqui, tá, Valnei, Gorete também, a todos que estão nos ouvindo, porque a gente está aqui nesse cantinho aqui no alto, né, do Rio de Janeiro, e a gente tem aqui uma irmã gêmea, que é Bom Jesus do Norte, que é no Espírito Santo. E como nós estamos muito coladinhos, muito pertinhos, nós temos uma outra casa, que é o Grupo Espírita Ismael, onde as reuniões acontecem às quartas-feiras, também às 20 horas. Muito obrigada. Então, quem passar por aqui, que tiver a caminho aí das praias, Guarapari, Marataízes, pode se chegar aqui na nossa casa e serão todos muito bem-vindos. Meus amigos, tá vendo? Hoje a coisa tá boa, porque geralmente eu peço para os convidados aqui da nossa conversa falar, né? Dar o endereço da sua casa, das reuniões públicas, para a gente ter mais uma referência. Então hoje seriam 2, mas veio 5. Estamos no lucro, né, gente? Que coisa boa, né? 5 opções para quando tivermos nas mediações lá, a gente se chegar e usufruir desse ambiente, né? Bem, então vamos aqui nos harmonizarmos com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião, entrar na vibração do estudo, né? Nos preparar para ele, porque o dia foi corrido, né? Muito corre-corre, muita pressão no trabalho, deslocamento de ônibus para casa. Então vamos apaziguar com uma reflexão que nós estamos trazendo aqui do André Luiz, está no livro Endereços da Paz. A palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Pensemos, né, meus irmãos, sobre isso aí, né? A palavra. Bem, então, neste momento, eu quero pedir a Sheila que possa fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo de hoje. Tá bom, querida? Sim. Vamos, então, meus queridos irmãos, todos aqueles que neste momento estão conectados conosco, e aqueles também que, porventura, vier a nos assistir em outros momentos, que possam também se aproveitar desta hora. Iniciarmos, Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade, Senhor, da reencarnação nesse planeta, pelo corpo que nos serve de instrumento para as nossas experiências terrenas. Agradecemos e pedimos também a colaboração de Jesus, nosso irmão maior, dos espíritos amigos que nos orientaram, estiveram com cada um de nós, nos instruindo, nos estimulando, nos inspirando para o trabalho desta noite, para a temática desta noite. Agradecidos estamos, Senhor, por tanto que recebemos e queremos neste momento poder compartilhar, através dos nossos pensamentos, chegar a todos aqueles nos quais os nossos pensamentos alcançam nesta hora, levando as melhores vibrações, aqueles que estão em casa, sofrendo, Senhor, a dor do corpo, sofrendo a dor do espírito, que eles possam se sentir amparados nesta hora, pois temos certeza, Senhor, que estão sendo, pelos amigos espirituais, os seus anjos da guarda, regidos, Senhor, pelo mais alto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco nesta noite, sê conosco nessa semana que se inicia, e que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, então, com essa prece que a Sheila fez para nós aqui, nós vamos abrir nossa roda de conversa. Quem vai abrir é a Gorete, creio eu, né? Mas olha só, a conversa não é só de Gorete, Sheila e Valnei, não, né? A conversa é para todo mundo. Então, vamos palpitar aí no chat, vamos interagir, ok? Gorete, menina, então me diz uma coisa, realmente o nosso destino está nas nossas mãos? Como é que é essa história aí que eu fiquei meio assim, meio assustado, né? Meio maravilhado? Meu destino está na minha mão? Como é que é isso aí, querida? É muita responsabilidade quando a gente olha o título da roda de conversa, né, Valnei?
Verdade. Mas esse tema, né, destino, ele é muito polêmico, né, gente? Porque a gente vai encontrar aí pessoas que admitem a existência de um destino, né? Eles vão dizer que tudo na vida da pessoa já está traçado por Deus ou por uma força superior, que não adianta, não tem como mudar, tudo na nossa vida é uma fatalidade, né? Outros vão dizer que só acontecimentos mais importantes já estão determinados, né? Que fazem parte do destino, por exemplo, nascer, morrer. Tem aqueles que discordam, né, da ideia da existência do destino. Não, destino não existe. Não há essa história de destino. A nossa existência, nós é que construímos. Então fica essa polêmica. Existe, não existe, existe mais ou menos? Como que é isso, né? Mas antes da gente falar mais um pouquinho, né, dessa dicotomia, né, é interessante a gente entender o conceito de destino. E aí, né, eu gosto sempre de buscar no dicionário. O que o dicionário nos traz? Né? Qual o significado de destino? Boa noite, Antônio, que entrou aí agora. Né? Rio Grande do Sul. Nossa, do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. No dicionário, a gente encontra a seguinte definição. Destino é sorte, é sina, é fado, é uma fatalidade. O que acontece independente da vontade humana. Combina muito, né? Tem muito a ver com aquele grupo de pessoas que acreditam cegamente no destino e que as coisas que acontecem independem da nossa vontade. Mas será que esse conceito que a gente buscou no dicionário, ele está correto, está totalmente correto, parcialmente? Então, nós vamos analisar isso à luz da doutrina espírita, né? E à luz da doutrina espírita, é necessário que a gente relacione, né, o destino a outras questões. Que outras questões são essas, né? É necessário que a gente aborde pluralidade das vidas da alma, né? Ou, né, o contrário disso, a unidade da vida, né? É necessário que a gente fale de justiça divina, é necessário que a gente aborde a lei de causa e efeito, a questão do livre-arbítrio, porque não tem como falarmos de destino sem falarmos de todas essas questões, né? Então, pegando essa questão da pluralidade das vidas ou da unidade da vida, né? Se nós acreditarmos que essa vida nossa, ela é a primeira e é a última, como que nós vamos explicar a questão da felicidade de uns e da miséria de outros, né? Que tem a ver com a questão do destino. Como explicar em uns a saúde, a beleza, a riqueza, a inteligência, o sucesso, a moralidade já bem desenvolvida, e em outros o oposto disso tudo, né? Por que uns têm uma vida longa, como nós temos aqui na nossa cidade, o seu Afonso Nolasco com 103 anos, né? E outros que morrem tão jovens, né? Bebês ainda, né? Por que uns com um destino tão favorável, tão feliz, né, Sheila? E outros condenados à infelicidade e ao sofrimento que parece constante na vida da pessoa. Aí a gente vai questionar, seria Deus injusto? Criou um filho para a felicidade e outro para o sofrimento, para a tristeza, né? Então, se a gente for se embasar na unidade da vida, nessa teoria da unidade da vida, né, que essa é a primeira e a última, essa teoria não responde a esses nossos questionamentos. E outra coisa, a gente vai observar que ao longo da história da humanidade, essa ideia de uma única vida, por não explicar esses questionamentos da nossa existência, levou muitos homens de todos os níveis de intelectualidade ao ateísmo, né, ao pessimismo, ao niilismo. Mas quando a gente
entende a teoria das vidas sucessivas, né? Tudo muda, né? Porque ela traz sentido para tudo, para todos esses questionamentos que a gente fez aqui, né? Traz um sentido para todas essas aparentes incoerências da vida. Então, com a teoria das vidas sucessivas, nós conseguimos explicar as desigualdades existentes. E aí a gente vai recorrer a uma citação de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim: as desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus infinitos graus de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerado por seus atos. Olha aqui, ele já vem, né, colocar aqui que o destino é algo que a gente constrói, não é isso, Sheila? A gente constrói. É a questão da semeadura e da colheita. A gente semeia, a gente é livre, a questão do livre-arbítrio também. A gente é livre para semear. Depois tem a obrigatoriedade da colheita, né? O destino ele vai estar diretamente relacionado com nossos atos. Fala aí, Sheila. Você Então, está querendo... não, você está muito bem. Eu sinto até de ter que te interromper, claro, não quero te interromper, não. Não, é muito Que a bom gente interromper. complete, né, o pensamento. Sim, sim. Mas é muito bom a gente pensar nisso, porque nesse livro, Leon Denis, ele vai colocar de uma maneira muito natural, né? Ele, inclusive, trata, né, desse assunto como nem natural. E aí eu queria colocar uma frase que, na verdade, está nesse livro também, mas não está no tema destino, mas não deixa de fazer muito sentido, que até eu observei aí que o nosso irmão colocou uma perguntinha, mas depois a gente pode falar nisso. A liberdade é a condição indispensável à alma humana, que sem ela não poderia edificar o seu destino. Então, a liberdade ela não pode deixar de ser colocada na nossa vida, e inclusive ele trata, né, do livre-arbítrio como uma potência da alma. Então, nós somos respeitados. E aí o nosso irmão fez essa pergunta, e aí queria até voltar lá. Isso. Se nós nascemos com destinos traçados, ou se nós fizemos o destino no qual o livre-arbítrio faz seguir. Nós temos, então, Antônio, uma programação prévia, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. E aí a providência divina precisa entrar em ação para meio que organizar, né, pedagogicamente, se a gente pode assim dizer, toda a nossa existência. De forma que todas as nossas experiências que forem aqui vividas, elas possam nos tornar melhor, possam nos conduzir ao progresso, à evolução. Mas aí, como diz aqui Leon Denis, a liberdade é uma condição indispensável, porque nós vamos fazer o nosso destino. E foi o que Gorete falou agora há pouco. Nós está realmente em nossas mãos, como o Valnei falou, diante da liberdade que nós temos. Se nós nascemos e já sabemos tudo o que vai acontecer, onde está a liberdade? Onde está para nós um objetivo, uma função de estarmos aqui? Nós é que fazemos e traçamos o nosso destino. E aí, muito bem falado também pela Gorete agora há pouco, estamos inseridos nas leis divinas, nas leis naturais. E, diante disso, nós vamos responder pelos nossos atos, né? Imaginemos nós numa grande escola, né? A escola da vida, e que muitas vezes nós erramos. Nós aprendemos a lição, mas muitas vezes nós nos esquecemos, né? E no momento de nos colocar em prova os nossos testes da vida, nós muitas vezes erramos e precisamos retomar, né, o aprendizado, a lição. E aí é feito de que forma?
justamente como o próprio Leon Denis fala nesse capítulo, né, dos destinos, através das vidas sucessivas, que está na reencarnação a chave das respostas que nós temos para as nossas vidas, né, dos porquês, e entender os para quê, né? Para que nós estamos aqui? O porquê é aqueles questionamentos que estão voltados para as nossas vidas passadas, né? E o para quê é o nosso futuro. O que eu posso fazer do que hoje eu sou. E aí só queria voltar um pouquinho lá na fatalidade, Gorete, que também está inserido num livro chamado Destino em Suas Mãos, que é do Richard Simonetti, quando ele vai tratar da fatalidade. E ele fala assim: a fatalidade, como vulgarmente é entendido, supõe a decisão prévia e irrevogável. Então, não existe. Então, eu não tenho como traçar o meu destino, eu não posso inserir o que eu sou, o que eu sei, o que eu quero, e de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. E fala ainda: se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. E aí, Gorete? E aí, Sheila, complementando isso aí, vou fazer uma citação de Leon, que ele fala assim: é o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. Então, que bonito, né? Lindo isso. E aí a gente lembra da frase que a gente fala tanto: o homem é herdeiro de si próprio. Uhum. Né? Através do livre-arbítrio, da vontade, ele vai construindo ou um viver de sombras ou um viver de luz. Ele vai construindo esse destino, né? De sombras ou de luz. A gente tem que entender que o que nós somos hoje é o reflexo do nosso passado. Então, a gente constrói o presente, a gente constrói o futuro com as nossas ações pretéritas e presentes. Então, não tem nada, não há esse destino rígido em que... Estático, né? Imposto para a gente. Não, ele é construído por nós mesmos, né? E Leon fala: sofremos em nós mesmos, em nosso interior e nos acontecimentos da nossa vida, a repercussão do nosso proceder. Então, aí voltando lá no conceito do dicionário, a gente conclui o quê? Que não há sorte, não há sina, a gente não está fadado a nada, não há fatalidade, né? O que há é que, através do nosso livre-arbítrio, da prática do bem e do mal, nós modelamos o nosso destino. Nos afastando ou nos aproximando das leis de Deus, é que a gente vai traçando esse destino de dor ou de paz, né? De luz. Meninas, deixa eu dar um palpite aqui, um pitaco aqui, né? Até porque também eu sou igual o pessoal do chat aqui, eu também quero falar, né? E aí a gente levanta o dedo, a gente grita mesmo. A gente está falando aqui que não existe uma fatalidade, né? A gente constrói esse destino. Está nas nossas mãos. O tema é esse: o destino em suas mãos, está em nossas mãos. Aí uma coisa que me passou na cabeça, e aí que eu iria dividir com os irmãos que estão aqui no chat, né? ou sem estar no chat, mas estão participando dessa prosa. Nós sabemos qual o destino que nós queremos para nós? Qual é o destino que eu quero? Eu tenho essa convicção, essa certeza do que eu quero construir, porque não existe fatalidade. O destino está na minha mão. Não está nas minhas mãos? O tema é esse. Eu sei o que eu quero, eu estou confuso, estou meio perdido. Porque se eu não sei o que eu quero, se eu estou meio confuso, meio perdido, aí a gente vai meio tortinho assim e vai levando cascudo da vida, né? Porque se sabemos o que queremos, tá difícil a gente focar e ir reto. Se eu não sei, então aí é uma pergunta para a gente se fazer, tá, meus irmãos? Vocês sabem qual o destino que vocês querem? O que é que vocês ambicionam para poder construir ele aí? Ô, Valnei, Fala, querida. existe uma fatalidade.
Nós estamos fadados a uma coisa, a sermos perfeitos. Isso daí não tem como fugirmos, né? Mais cedo ou mais tarde. E aí o que acontece? Esse caminho até a perfeição, nesse caminho, esse caminho a gente vai construindo, né? E aí entra tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, né? Através do livre-arbítrio, né? A gente vai construindo, errando ou acertando, e aí lei de causa e efeito, o que você fez de errado, nada fica sem um refazimento, né? Então, agora, às vezes, pode acontecer com a gente que a gente esquecer, né, que esse é a nossa fatalidade, esse é o nosso único destino, a perfeição. E aí a gente se perde nesse caminho, né? A gente se perde, e quando a gente se perde, a gente constrói esse destino de dor. O que você acha, Sheila? É muito interessante a pergunta do Valnei. Eu fiquei aqui pensando, né? Me lembrei muito do instinto de conservação. E pensei, né, nas questões que nós temos, dessa lei mesmo que nos envolve, como que nós somos instigados, meio que instintivamente, a ser melhor. Todos os dias, quando nós acordamos, nós queremos o melhor, não é? Queremos ser mais bonitos, queremos ser mais ricos, queremos comer o melhor, né? Tudo que nós queremos, nós buscamos o melhor. Isso está em nós, né? É o que a Gorete falou. Fatalmente, nós chegaremos à perfeição. Mas, diz lá no Livro dos Espíritos, que Deus coloca atrativo nos bens materiais para nos conduzir o progresso, para nos estimular. E aí, o que acontece? Às vezes a gente chega aqui, se interte, né? Acha que a verdadeira vida é essa, acha que felicidade está nas coisas materiais, e aí eu vou buscando, né, aquilo que é necessário, e às vezes o supérfluo. E nisso que nós vamos nos intertendo por aqui, às vezes a gente se perde um pouquinho, nós precisamos retomar, né, a nossa caminhada. E aí eu queria colocar uma perguntinha também que o Richard Simonetti faz, olha só, sobre essa questão de estímulo, né? Para que serviria a inteligência se ela fosse invariavelmente, se nós fôssemos invariavelmente dominados em todos os atos pelo poder do destino? De que serviria, né? Nós seríamos máquinas, nós seríamos bonecos. Todos os dias nós acordaríamos sabendo o que ia fazer, né? Com aquele destino traçado. De que serviria a nossa inteligência? Por que estaríamos aqui, como nosso irmão colocou aí há pouco? A nossa evolução espiritual depende do nosso comportamento aqui, né? Da nossa vida no corpo. São as experiências que nós precisamos para evoluir. E ela não é fácil, porque nós traçamos um programa e chegamos aqui, felizmente, nós temos o véu do esquecimento do passado, que não nos faz ver, né, aquilo que fomos, com quem nós estamos, se são inimigos, se não são. E aí nós temos um recomeço, né? Assim como nós temos todos os dias quando nós dormimos. Nós temos a oportunidade, porque nós morremos todos os dias e, mais uma vez, nos encontramos num dia com 24 horas, né, depositados em nossa conta da vida para trabalharmos em prol. E aí o que a Gorete falou, né? Nós mesmos fazemos o nosso destino. Está em nossas mãos. E isso é muito importante que a gente respeite, porque o Livro dos Espíritos fala também que a maior justiça que nós podemos fazer um pelos outros é o respeito. Entender que cada um está no seu tempo e que nós estamos hoje na nossa melhor versão. Ô Sheila, você citou uma fala da Gorete, eu vou citar uma outra que ela falou que de fatalidade no nosso destino é sermos perfeitos, né? Sermos felizes. Né? Eu coloquei anteriormente a questão se a gente sabe qual é o nosso destino. Então, nosso destino, a nossa caminhada é para essa felicidade, essa perfeição. A gente sabe que vai demorar muito, mas Deus é Pai, Ele é paciente, Ele sabe que nós vamos chegar no nosso tempo. Então, se o nosso destino é sermos perfeitos, é sermos felizes, mas nós temos que, está na nossa mão, a gente tem que colaborar, a gente tem que construir, porque senão qual seria o método?
Aham. Eu sou perfeito, mas eu não fiz nada para conquistar. Então é um favor, né? E Deus ele não privilegia nenhum nem outro, mas ele dá as condições. Então seria muito bom, né? Porque lá no finalzinho eu sou feliz porque eu consegui, foi fruto do meu esforço. Mas Deus, tem que lembrar que Deus a todo instante nos faculta oportunidade de aprender, de entender e de construir isso aí. Então, quando eu fiz aquela provocação, né, de se nós queremos, se nós sabemos qual é o nosso destino, eu vou fazer uma outra aqui. A gente, no dia a dia, nos momentos felizes, mas também nos momentos tristes, principalmente nos momentos tristes, a gente para refletir, porque o nosso destino é ser feliz, nosso destino é ser perfeito. Então, se eu passo por um momento, principalmente de tristeza, por que eu estou passando? O que o Pai está querendo que eu aprenda, que eu me toque com essa situação de tristeza ou de felicidade? Nessa construção, né, do meu destino, que está nas minhas mãos, de chegar nessa felicidade, nessa perfeição, que agora a gente falou que é a única fatalidade que existe. Eu estou parando para refletir por que eu me irrito, por que eu me chateio, por que eu, né, tenho uma antipatia com fulano A, fulano B, o que eu estou fazendo com esses sentimentos que estão me afetando e está trazendo sequelas na minha vida. E a gente sabe que o dia a dia é a nossa construção, né, do nosso destino, que, de novo, o tema diz, está em nossas mãos. Não é verdade? Pessoal, pode devolver pergunta para a gente também, tá? Que aí eu estou perguntando para vocês, mas pode mandar para a gente também. Então, Valnei, com relação a isso que você falou, é muito interessante que a postura da gente frente a um sofrimento, né, deve ser não perguntar por que eu estou sofrendo, mas o que essa situação está me mostrando, o que ela quer de mim, né? Não é eu me colocar numa postura de coitado, como se eu não tivesse responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo, né? Porque quando a gente coloca assim, quando a gente pensa em destino, é a gente colocar as consequências dos nossos atos na mão da causalidade ou na mão de Deus, na mão de uma força maior. Eu tiro a responsabilidade de mim. Eu sou um pobre coitado, não fiz nada, por que eu estou passando por isso? Então, a nossa postura deve ser o que essa situação está querendo me mostrar? Né? O que eu fiz? Ou, por exemplo, quando eu sinto, você falou aí, uma reação negativa, a pessoa fala uma coisa comigo e aquilo bate em mim de uma forma negativa, é eu perguntar, né? Eu não tenho que reagir, eu tenho que parar e pensar por que isso me causou determinado sentimento, por que isso me causou revolta, por que isso bateu tão fundo em mim. Né? O que eu tenho em mim que a fala do outro me ofendeu? O que eu tenho em mim que a fala do outro, a atitude do outro me incomodou, me magoou? Né? E aí, isso aí é um ato de autoconhecimento, né? Então, eu estou sempre percebendo o porquê das minhas reações e o que aquela situação está querendo me ensinar. Né? Eu estou vivendo aquilo, né? Não porque Deus quer, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, né? Então, ele não quer o meu sofrimento. Se eu estou sofrendo, não é por ação dele, é por ação de quem, então? Minha, não é do outro. Porque se eu tivesse coração puro, a ação do outro não me atinge, né? Não me desestrutura, não me desequilibra. Então é interessante a gente começar a ter esse tipo de postura que é olhar para si próprio, né? O Antônio colocou aqui, o caminho é difícil. Passamos entre muralhas e espinhos, mas a gente sabe que numa rosa, antes da flor, tem os espinhos. Passando dos espinhos, chegamos no lugar florido. Este é o nosso caminho de luz. Verdade, né, Antônio? Verdade. A gente, é que eu falo, eu fiz aquela pergunta porque é uma coisa que eu penso mesmo, né? A gente quer seguir Jesus, a gente admira Jesus, aquela coisa toda, mas a gente não entende que a nossa passagem aqui na Gorete, ele e amigos outros,
é uma passagem para o nosso aprendizado, para nós checarmos se nós realmente compreendemos, entendemos e estamos fazendo aquilo que Jesus mostrou que devemos fazer, né? Servir ao próximo, amar. Então, como é que eu penso no meu destino se eu primeiro não reflito sobre ele, ou não reflito nesta construção que está nas minhas mãos do meu destino? Qual é a minha postura? A Gorete colocou a questão da por que as coisas estão me afetando, porque, né, o outro é antipático para mim, o outro me causa um desconforto, então ele está me afetando. Por que ele está me afetando? Está em mim, não está nele, está em mim. Então, se eu estou construindo esse futuro, eu tenho que parar para refletir nessas oportunidades que são sempre educativas, mesmo que sejam dolorosas, né? São educativas, que o mestre permite que aconteça na minha vida para que eu possa refletir, aprender, tomar decisões, me reavaliar, construir aquele homem de bem, aquela transformação. Então, eu estou aqui não a passeio, eu estou aqui na construção desse meu destino. Então, ele tem que ser sempre o foco da minha vida, né? O meu destino. Como que está? Como que eu estou construindo? Está indo bem? Está com dificuldade? Estou perdendo um foco? Como é que é? É que você colocou a questão que a gente se deixa levar pelas coisas prazerosas de momento. Um carro novo, um celular mais atualizado, um programa de computador de última versão, né? Um passeio, essas coisas que são temporárias. Mas nós, espíritos, nós não somos temporários. Nós tivemos o início e não teremos o fim. Nós estamos construindo o nosso futuro. Eu lembro sempre daquela fala do Chico, né? Que lembra, olha lá para trás e vê a lambança que fez. Estou falando na minha linguagem, né? Coitado de mim. A gente lembra daquela lambança que a gente fez e a gente se martiriza. Não dá para mexer lá. Não dá para voltar lá atrás e fazer diferente. Não dá. Já está feito. Mas com essa vivência, com essa experiência, dá para eu agora, nesse instante, construir o meu amanhã, elaborar o meu destino, com base na experiência que eu já tive dos meus erros, dos meus acertos. Isso é refletir, isso é viver, né? Sim. Valnei, quando o nosso princípio, né, no início, nós somos ainda muito ignorantes, somos fracos ainda, frágeis, né? Mas à medida que nós vamos experienciando, por desconhecer as leis divinas, nós começamos a tentar, né, caminhar e muitas vezes nós erramos. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, no intuito de acertar, mas nós erramos, porque desconhecemos. E a Leon Denis também vai falar aqui que à medida que nós nos instruímos, que nós temos conhecimento, aí a coisa muda de figura, né? Porque eu sei, hoje eu já sei que o que eu fiz não pode ser feito, né? Se eu repetir daquela forma, eu vou sofrer. E a dor para nós, nesse estágio em que nós estamos, é luz, é bênção, é aprendizado. O Evangelho diz que a felicidade não está neste mundo. Nós vamos viver aqui momentos, instantes felizes, né? Mas a dor, ela vai ser sempre a nossa companhia, porque é a forma com que nós temos de aprender as lições. E aí, quanto mais nós vamos aprendendo, menos nós vamos ficando presos a adversidades. Porque eu já conheço, porque eu já sei. E é que você falou, se eu quero repetir, eu já sei que eu vou sofrer, mas eu já conheço. E aí, à medida que quanto mais conhecemos, mais nos instruímos. E ele fala também nesse capítulo que a educação é o único meio que vai nos tornar diferentes, que vai nos modificar, que é a educação moral. Não há outro caminho. Nós precisamos nos instruir, né? E viver uns com os outros, que também está lá, né?
no Livro dos Espíritos, a partir da 853, que vai falar que quando que nós somos tolhidos da nossa liberdade? Em que momento? Nós podemos viver uma liberdade plena? Enquanto estivermos vivendo uns com os outros, não. E aí é interessante que os espíritos respondem: quando, então, a gente pode viver? A não ser que você seja um eremita no deserto sozinho. Aí sim, né? Mas a partir do momento que estamos vivendo uns com os outros, nós respondemos pelos nossos atos. Pessoal, só aproveitar essa pausa que vocês fizeram agora. Meus amigos, eu coloquei aí no chat, tá, um e-mail de contato. Se vocês tiverem alguma sugestão de novos temas, fique à vontade, tá? Manda para a gente aqui, tá ok? Vocês constroem um programa, né? Nós fazemos para vocês, não é para nós, não. Não é isso, Gorete? Eu acho que fosse sério agora. Não. Eu estou achando interessante que eu estava, antes do programa, eu fiz o culto do lar, e aí eu abri aleatoriamente a página do Pão Nosso, a lição até ao fim, né, o objetivo, né? E aí tem um pedacinho aqui, Valnei, que eu gostaria de ler, porque acho que tem tudo a ver com a gente, o que a gente está falando aqui. Né? Ele fala assim, já no final, o Emmanuel, ele fala assim: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, até ao fim, né, que é a nossa perfeição, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. A gente tem falado aqui, né? Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, essa única fatalidade nossa, que é a perfeição, está onde? Nas nossas mãos. Nós construímos esse destino. Se nós fraquejarmos, ficaremos ali, séculos a fios estacionados, né? Mas quando a gente resolve tomar as rédeas desse destino, né? Trabalhar rumo a essa perfeição, nos instruindo, né, Sheila? Nos amando, espíritas, amai-vos, instruí-vos, né? A gente consegue melhorar esse destino, começar a mudar um destino de dor para um destino de luz, de felicidade, né? Mas, por enquanto, como disse Sheila muito bem, a gente precisa dessa dor. A dor é amiga, né? É ela que, na hora que a gente começa a desviar do caminho, ela chega e fala: opa, você está saindo do caminho. E muitas das vezes a gente não respeita, né? Não ouve, aí a dor só aumenta. A dor nos lembra, né? A dor nos lembra. Não é castigo do pai, é amor. Porque se o pai não fosse bom, não fosse amor, ele, te vira. É isso que você quer? Vai. Mas como o pai nos ama, não é isso? Ele usa de todos os artifícios para nos chamar a atenção, para nos lembrar, né, do nosso destino. E não nos julga, porque entende o nosso momento de construção. Somos crianças, mesmo com cabelinho branco, né? Somos crianças a aprender. Então, o errar faz parte do aprender. Porque se eu erro, não deu certo, então aquele erro foi um aprender, mais uma maneira de que eu não devo fazer aquilo, porque não dá certo. Não é? As mulheres na adolescência, quando estão sendo preparadas para a vida, a questão da arrumar a casa, a questão da comida, né? Quantas vezes, Gorete, você queimou a panela de arroz? Eu acho que deve ter queimado algumas vezes, né? Mas aí, com o tempo, vai aprendendo que a água, o desligar o fogo naquele momento ali, né? Mas
o queimar o arroz no início é normal. O salgar é normal, porque errando no salgar, você vai dizer, é menos sal que eu tenho que botar. Não é isso? É o aprendizado, é a vivência de cada um. Por isso que a gente precisa de várias encarnações, né? Porque a construção, a mudança de hábitos, a construção de um hábito não é da noite para o dia, não é de uma encarnação para outra, né? Precisa que haja muita repetição para aquilo ficar bem sedimentado. Por isso, essa maravilha de Deus, que é essas múltiplas encarnações, tantas quantas forem necessárias, até que aquilo se transforme num hábito, né? É o que você está exemplificando. Se bem que eu vou fazer uma ressalva aqui, um parênteses, tá, Valnei? Fica à vontade. Gente, não é só mulher que faz arroz, não. Homem Eu também. ia falar, mas eu me segurei. Não é só mulher que faz arroz, não. Homem Comentário também. machista, hein? Homem também limpa a casa, né? Acabou Aprende a fazer arroz, botar Homem também lava a louça. Homem também lava a louça. Lavar um banheiro. Com claro. Certeza. Mas eu não falei com essa intenção. Vocês estão muito maldosas. Não. Não Estamos falei. atentas. Não, mas o exemplo não teve a carga machista, a carga preconceituosa, né? A maldade não está em quem fala, está em quem escuta, tá? Não, Valnei, não é que você teve preconceito, não é que você foi maldoso, é porque isso é estrutural na gente, né? Está lá no nosso inconsciente coletivo. Então, a gente, por mais que a gente queira pensar diferente, mas às vezes a gente não solta umas assim, porque tá na gente. Até as mulheres são assim, né? Gorete, mas nós estamos ligadas, né, Sheila? Estamos ligadas. Mas, Gorete, é o que você falou. A gente, para mudar, meus irmãos, não é de uma hora para outra, né? Uhum. Não é de uma hora para outra. Leva muito tempo, porque é difícil. Dá trabalho. Sim. O único lugar que o progresso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque na vida o trabalho vem depois, né? O progresso vem depois. Não é isso? Então e nós não temos que desanimar, porque é gostoso. E outra coisa, nós estamos na nossa melhor experiência. Fomos piores. Tivemos muito, mas muito mais dificuldades. É só olhar para trás, lá na história, na barbárie, ou não, ou mais para cá. Nós estávamos lá naquela época. Não é personagem da história. São situações que nós vivenciamos e que fomos muito equivocados. Hoje estamos equivocados? Somos ainda, mas bem menos. E com a continuação, com a observação, com a atenção que as meninas demonstraram estar na minha fala, né? A gente vai se policiando, a gente com muita dificuldade, a gente vai nos corrigindo e vamos assumindo um novo comportamento diante de um novo entendimento. Por isso que a gente aqui se reúne no canal vários dias da semana, com várias programações, para a gente se permitir, meus irmãos, parar e refletir. Não é refletir a vida do outro, é refletir a nossa vida, porque o destino está nas nossas mãos. É nós que temos a responsabilidade e o poder de transformá-lo, de conduzir. Então, eu não tenho que mudar a Gorete. Quem vai mudar a Gorete é ela mesma, porque se ela não quiser, ninguém vai fazer a Gorete mudar. Agora, se ela quiser, se ela tiver vontade, vai. Vai ser de uma hora para outra? Não, mas vai dar o primeiro passo tendo o foco do destino que ela quer. O destino que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos ser semeadores, olha o trocadilho, né? Semeadores da boa vontade. Queremos ser, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, então queremos ser evangelistas, levar o Evangelho, difundir através do nosso exemplo, arrastar multidões como Jesus arrastou a humanidade. São perguntas que nós temos que nos fazer. O que é que nós queremos fazer com a nossa vida? Né? Valnei, e eu estava aqui pensando uma outra coisa que... mas a gente pode pensar assim, tá, instruí-vos, a gente tem que ser espírita, tem que conhecer a doutrina. Não, porque a lei de Deus está onde? Né? No nosso coração. Então, ela guia qualquer homem,
em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer segmento religioso, né? Porque essa lei de Deus que está no nosso coração, ela nos impulsiona, né? Esse coração, esse sentimento nos impulsiona para Deus, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Nos impulsiona a orbitar em torno de Deus. Então, é a gente parar para ouvir o que está nesse coração, simbolicamente falando, né? O que ele nos diz, né? Porque ele está o tempo todo apontando a gente para fazer o bem. Porque quando a gente erra, a gente tem essa consciência. Poxa, eu estou fazendo errado. A gente fica com aquele, né? Uns num nível a mais, menos, mas fica aquela coisa na nossa cabeça, eu estou errando, não está certo, não era para ser assim. Isso é o quê? É a lei de Deus que está no nosso coração, nos mostrando o que a gente deve fazer, o que a gente não deve, quando a gente sai do rumo, né? Nos mostrando, nos direcionando o nosso foco. Né? A gente tem que ver que qual é o nosso destino, afinal de contas. Qual é o nosso destino, se não é ser amor? Né? Jesus veio justamente nos ensinar a amar. E ele resume lá os 10 mandamentos, né? Que o Moisés pegou a torta direita aí, né? Ele veio reduzir com a sua capacidade, né? Reduzir tudo isso ao quê? Ao amor. Tudo que ele fez aqui foi mostrar para a gente como a gente deve amar. O que é amar? E ele resume os 10 mandamentos dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, nós não vamos ter orgulho, egoísmo, nós não vamos ter esses momentos de tristezas, nós vamos ser amor nas suas. Nós vamos ser o Jesus que a gente tanto admira, né? A gente vai ser a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, o Mahatma Gandhi e tantos outros, né? Que compreenderam antes da gente. Não importa a religião. Gandhi, olha o que Gandhi fez. Sem arma. Outra coisa, ele era cristão? Não. Não. Então não importa se você é espírita, umbandista, candomblessista, católico, protestante, budista, islã. Não importa. O que importa é que você entender o que é amor. Vivenciar, exteriorizar isso aí. É para isso que nós estamos aqui. Deus não é amor? Nosso destino não é ir para o Pai? Não é ir para a essência que é o amor? Alexandre colocou aqui. Podando as asas, querido. Antes disso, Alexandre. Até o homem tem seus. Antes ele colocou. Eu já colocado. Nosso livre-arbítrio é por Deus, de quando ele poda um pouco nossas asas, para sempre nos dar oportunidade. Mas sempre nos dá oportunidade. Sim. Ele, até o homem tá, isso aqui eu já coloquei. Mas Alexandre, na verdade, ele dá oportunidade a todo instante. O podar, a gente acaba podando, porque a gente mesmo que pode quando a gente sai da lei. Então a gente acaba. O efeito causa o efeito, né? Então, na verdade, é Deus através das suas leis, né? Porque a lei é de amor. Então, quando eu saio da lei, eu deixo de experimentar o amor. E aí, toda a consequência de dor. Não é isso? Sim. Eu queria só dar um adendo aí. Quando a gente fala que o destino está, né? O nosso destino está em nossas mãos. E é o nosso destino. A gente precisa entender que o destino do outro está na mão do outro. E às vezes a gente se desgasta muito querendo mudar o outro, querer transformar o outro, querer moldar e colocar o outro da forma com que nós queremos, com a forma de viver uma vida melhor, né? E por mais que nós nos amemos, ou que a gente ame o outro da melhor forma possível, como você falou aí, do resumo de que Jesus trouxe para nós dos 10 mandamentos, nós só seremos verdadeiramente, né, amorosos uns com os outros se primeiro nós nos amarmos.
Então, por isso que nós precisamos voltar para nós, entender que o nosso destino está em nossas mãos, porque isso é uma oportunidade, né, que nós temos. E essa lei é uma lei divina, né? Como a Gorete falou, e está em nossas consciências. Por quê? Porque nos chama para a razão, antes de mais nada, né? E nós conhecemos uma doutrina racional. Antes de mais nada, a fé, ela precisa encarar a razão. Olha que interessante, né? Antes de mais nada, ela precisa encarar a razão. Se nós não conhecemos, não aprendemos e não formos direcionados para a razão, não faz sentido, né? Mais uma vez vou lembrar do que está lá no Livro dos Espíritos, quando fala que somente através da educação, da instrução, é que nós vamos entender todo esse processo. E é lento, porque nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Nenhum pai deixa seu filho sozinho, né? Imagina uma criança. Nós estamos o tempo todo amparando. E eu lembro muito de uma lição que eu aprendi na minha pós de educação infantil, quando minha professora falava assim: uma criança de 1 aninho e pouco que começa a andar, ela leva um tempão. Ela vê um banquinho, uma cadeirinha pequena, e ela tenta sentar de um jeito, ela tenta ir do outro, e ela vai subindo, ela vai subindo. Aí a criança sobe naquela cadeirinha, fica em pé, dá uma risadinha para a mamãe e fala: aqui, mamãe, é aqui. E a mãe nervosa vem, faz o quê? Imediatamente tira a criança e fala: você vai cair, né? E zanga com a criança, e às vezes até dá pomadinha. Você não pode fazer isso. Gente, o esforço que a criança empreendeu para fazer todo aquele movimento, porque antes ele foi construído aqui, ó, né, no seu intelecto, para depois ele fazer o movimento ali, e aí a gente destrói tudo isso. Então, às vezes, a gente precisa cair. Quem acompanhou uma criança, né, aprendendo a andar, engatinhar, quantas vezes que a gente cai, rala o joelho, machuca, né? E a gente acalenta, volta, vamos começar de novo, vamos tentar até a gente se reerguer, até a gente começar a aprender a andar sozinho. Então é isso, o nosso destino realmente está em nossas mãos. E nós estamos uns com os outros para nos amparar, para nos auxiliar. Não existe caminhada solitária, né? Nós precisamos estar um ao lado do outro, nos auxiliando. Sheila, e com essa sua fala final, né, a gente, com uma tristeza, a gente informa que acabou o nosso horário, né? Já falta 1 minutinho para as 9 horas. Queremos agradecer a todos que nos prestigiaram com a presença, com a participação que alguns aqui trouxeram sua contribuição. Nós somos muito gratos, porque a conversa é isso, é todo mundo dar o seu pitaco, trazer a sua contribuição, que aí todo mundo ganha, tá? Queremos convidar vocês a, se gostaram, espero que tenham gostado, aí embaixo tem um dedinho assim. Fique à vontade, mete o dedo. Mas também, se não gostar, não tem problema, tem um dedinho assim, ó. Mete o dedo nele também, que a gente fica sabendo que não foi 100%, faltou alguma coisa para melhorar, e a gente vai correr atrás, tá? Outra coisa, o link, vamos ser companheiros, vamos ser amigos, vamos compartilhar esta live com aquele amigo que a gente acredita que vai gostar, não de participar, porque já acabou, né? Mas pelo menos assim, se enturmar sobre isso que nós conversamos aqui, que nós trocamos, tá bom, meus amigos? Então, compartilhe mesmo. Eu quero fazer um convite a todos vocês, para quem acordar cedinho, 8 horas da manhã, tem um estudo que é voltada, nossa amiga lá de Portugal, a Filomena, ela faz um estudo toda terça-feira, 8 horas da manhã, que é voltado para aquelas pessoas que têm aquela dor, né? De um ente querido que já partiu para a espiritualidade, um amigo mesmo. Então, se é o seu caso, 8 horas da manhã. Se não puder, porque está muito cedo, está trabalhando, não tem problema, fica gravado, vai depois lá no YouTube e assiste, com calma. E para quem acorda um pouquinho, né, mais cedo, mais tarde, temos o estudo do Livro dos Médiuns, é 9 horas. Tá? É rapidinho, muito gostoso. Você também pode
contribuir perguntando, tirando dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Então, 8 horas tem um programa, tá? Da saudade, né? E o outro é do Livro dos Médios, tá bom, meus amigos? Bem, eu queria, então, Gorete, já que a Sheila fez a peça da abertura, né? Eu vou te explorar um pouquinho. Você faz a peça para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, querida amiga? Certamente. Então, vamos elevar o nosso pensamento, pensar, né? Trazer a nossa tela mental a imagem do nosso meigo Jesus. Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, só temos o coração cheio de gratidão. Gratidão, Jesus, por essa hora de aprendizado, de troca, por essa hora tão feliz, Senhor, que certamente irá contribuir para que possamos ter em nossas mãos realmente a construção do nosso destino. Mestre Jesus, é tão fácil errarmos, é tão fácil sairmos da nossa trajetória. Por isso, Mestre, pedimos a sua sustentação. Fortaleça-nos, Senhor, a vontade, fortaleça-nos a fé, fortaleça-nos a coragem. Esteja, Senhor, nos abençoando, nos guiando a cada minuto. Abençoe também, Senhor, a cada um de nós que hoje participamos dessa roda de conversa maravilhosa, aqueles que ainda irão assistir. Abençoe a cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade encarnada e desencarnada, tão sofrida, tão cheia de dores. Mas nós temos a certeza, Senhor, que triunfaremos. Porque o único destino que nós temos é a perfeição e lá chegaremos com o seu auxílio. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meninas, um beijo do coração, muito obrigado por aceitar o convite. Meus amigos aí no chat, muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? Que tenham uma noite maravilhosa, um sonho reparador, porque amanhã é terça-feira, né? O feriadão já acabou, amanhã tem que trabalhar, né? Um beijo de seus Eu tô de corações. férias, eu tô de férias. Boas férias. Privilegiada. Boas férias, querida amiga. Pessoal, Boa até noite a mais. todos. Boa Boa noite, Vonei, noite. Gorete. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.